Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus envolva a cada um de nós. No livro Histórias para Aquecer o Coração das Mães, muito interessante, nos chamou muito a atenção uma história. A história de uma menina que, aos 7 anos de idade, ela escutou a conversa da sua mãe com a vizinha. E ela ouviu a sua mãe contando à vizinha que no dia seguinte ela estaria de aniversário. E 2 surpresas lhe chegaram à mente. Ela, com 7 anos, não fazia a mínima ideia de que a mãe fazia aniversário. E a segunda é que ela nunca viu a sua mãe ganhar nenhum presente durante o tempo em que ela, então, tinha consciência de si mesma. Então, a menina resolveu comprar um presente para sua mãe. Foi até o seu cofrinho, raspou todas as moedinhas e foi comprar um presente para sua mãe. Porque a sua mãe cuidava muito dela, a sua mãe era uma pessoa que ela prezava muito. Então, na loja, ela começou a ver o dinheiro que ela tinha e as coisas que davam para comprar com aquele dinheiro. E ela olhou, e entre tantas, ela encontrou algo que poderia servir para sua mãe. A sua mãe tinha cabelos compridos e 2 vezes por semana ela lavava os seus cabelos e enrolava com rolos bem grandes. E segundo o que ela diz, a sua mãe, quando soltava os cabelos, parecia uma artista de cinema. E ela pensou, essa caixa de grampos será um ótimo presente. E ela comprou aquela caixa de grampos para sua mãe com profunda alegria. Na época, ela não se pagava para embrulhar os presentes, ainda mais um presente tão pequeno, com valor tão baixo. Ela não tinha dinheiro para embrulhar o presente. Então ela pegou um jornal, fez um pacote, e na manhã seguinte, quando todos os familiares estavam sentados à mesa para tomar o café da manhã, a menina, linda, disse: "Mamãe, feliz aniversário." E deu a ela aquele pacotinho. A mãe abriu o pacote e começou a soluçar. Começou a chorar convulsivamente. E ela disse: "Mamãe, eu não queria lhe deixar triste." Ela disse: "Mas você não está me deixando triste, minha filha. Eu estou chorando de felicidade. Sabe, linda, esse é o primeiro presente de aniversário que eu ganho na vida." E a sua mãe estava fazendo 30 anos de idade. A mãe, então, levantou-se da mesa e saiu rapidamente para lavar os cabelos e enrolar, utilizando os grampos novos que havia ganhado da sua filha. Quando ela saiu, então, da sala, o pai, muito admirado, olhou para a linda e disse: "Sabe, minha filha, quando eu morava lá no sertão, a gente só se preocupava em dar presentes para as crianças. Os adultos, ninguém comemorava aniversário, e muito menos dava presentes. A sua mãe veio de uma família tão pobre que nem para as crianças era dado presentes. E eu, minha filha, até então, nunca imaginei que a sua mãe ficaria tão feliz com um presente dado por alguém. A partir de hoje, você está iniciando uma nova etapa em nossa vida." E conta linda que realmente, a partir daquela data, todos os filhos
compravam presentes para sua mãe, o próprio pai também comprava, e os anos foram passando. E à medida que os anos iam passando, os filhos também iam crescendo, comprando presentes melhores. Quando a mãe fez 50 anos, os filhos se reuniram para comprar um presente muito bom para sua mãe. E compraram então um anel com uma pérola no meio e brilhantes à volta. Fizeram uma festa em homenagem a esta mãe. E, num determinado momento, o filho mais velho deu o presente, que era este anel. A mãe ficou maravilhada e disse, mostrando para todos os convidados: olha que lindo presente que eu ganhei dos meus filhos. Que filhos maravilhosos eu tenho. E as pessoas, ao olharem o anel, se admiravam, comentavam. E ela também, radiante de alegria. A festa terminou. E Linda ficou na casa da mãe para ajudar a limpar e recolher as coisas no final da festa. E ela diz que começou a ouvir a conversa dos pais. E o pai, no caso o esposo, disse: que belo presente você ganhou. Realmente esse anel é maravilhoso. Este é o melhor presente que você ganhou em toda a sua vida. E ela disse: realmente, esse anel é maravilhoso. Mas sabe qual é o maior presente que eu ganhei na minha vida? Foi a caixa de grampos que eu ganhei da Linda quando eu fiz 30 anos. E Linda, ao ouvir aquilo, sentiu uma forte emoção. Algo que ela fez de uma forma tão simples e que conseguiu fazer a sua mãe ficar tão feliz. Quantos de nós esquecemos de fazer gestos simples para agradecer às pessoas o quanto elas fizeram por nós, o quanto elas são importantes para nós, o quanto nós nos sentimos gratos por ela existir. Pequenos gestos deveriam ser uma constante em nossas vidas, gestos de gratidão. A gente ensina as crianças as palavrinhas mágicas, não é mesmo? Obrigada, por favor, me desculpe. A gente ensina as crianças. Mas o quanto nós vivenciamos realmente isso? Qual foi o maior presente concedido por Deus a cada um de nós? É a possibilidade e a oportunidade da reencarnação. Deus permitiu a nós estarmos aqui. A cada manhã deveríamos agradecer a Deus pela vida. Muitos podem dizer, mas agradecer, mas eu estou com tanta dificuldade, eu estou com tantos problemas de ordem emocional, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de ordem familiar. Como agradecer a vida? Nós devemos nos lembrar que tudo o que nos acontece, como diz Joana de Ângeles, está dentro das nossas necessidades evolutivas. Não devemos agradecer somente as coisas positivas que a vida nos concede, mas também os momentos de dificuldade, porque as dificuldades nos impulsionam a crescer. As dificuldades fazem com que a gente encontre em nós a força, talvez desconhecida. Quantas pessoas dizem, olha, se há um tempo atrás me dissessem que eu iria passar por essa dificuldade, eu diria que eu não teria condições de passar.
Se a pessoa passou, é porque ela tem a força. Só que antes, esta força era desconhecida por ela. Então, tudo aquilo que nos acontece, coisas boas ou não tão boas assim, coisas difíceis, devem ser vistas por nós como oportunidades de aprimoramento, oportunidades de crescimento. A doutrina espírita nos diz que Deus regula a vida das criaturas, de cada um de nós, por meio das leis que Ele criou. Leis amorosas, leis eternas, leis imutáveis. E uma delas que rege a nossa vida e que é muito importante no nosso dia a dia é a lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Tudo aquilo que se faz retorna para nós. Lei de ação e reação. Então, se hoje estamos tendo uma colheita de espinhos, de dores, com certeza, em outra encarnação, em outro momento, ou até mesmo nesta encarnação, nós plantamos aqueles espinhos e hoje estamos colhendo os espinhos que ontem plantamos. Mas pode ser que eu não tenha plantado espinhos, mas eu tenha pedido a Deus uma situação de maior dificuldade para que o meu crescimento se torne maior, mais apressado, para que eu caminhe a passos mais largos. Porque quando tudo está bem em nossa vida, muitos esquecem de Deus, muitos esquecem de agradecer. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que estava me contando que presenciou um acidente. E essa pessoa me contando que aquele acidente mexeu muito com ela. E eu perguntei se antes de viajar, de pegar a estrada, se ela fazia uma prece. Ela disse, sim, eu faço. E ela mesma se deu conta. Mas eu faço antes de sair. Só que quando eu chego e tudo dá certo, eu esqueço de agradecer. E eu fiquei a refletir sobre aquelas palavras dessa pessoa. Digo, é verdade. Muitas vezes nós pedimos, lembramos de Deus para pedir. Deus me ajuda a fazer uma viagem tranquila, que eu chegue no meu destino em segurança. E quando nós chegamos, agradecemos, obrigada, Senhor, pela proteção, pelo amparo, pela ajuda que recebemos. Então, quando cada um de nós entender que sermos gratos é algo fundamental na nossa existência, nós vamos perceber que a gratidão enriquece a nossa vida. Nós temos a tendência de achar que gratidão é somente o pagar aquilo que recebeu. No livro Psicologia da Gratidão, excelente livro de Divaldo, psicografias de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, todo ele fala sobre a gratidão. E Joana de Ângeles diz que entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, o mais importante é a gratidão. A gratidão é bênção de valor desconhecido, diz ela, porque tem sido considerada na sua forma simplista e primária, sem o conteúdo psicoterapêutico de que se reveste. Quando se pensa em torno da gratidão, quase que imediatamente nós pensamos em devolver aquilo que a gente recebe. Mas a gratidão é muito mais do que isso. É um sentimento mais profundo, é um sentimento significativo que vai fazer com que cada um de nós
perceba que, ao nos sentirmos gratos a tudo que nós recebemos, isso é amadurecimento espiritual. Francisco de Assis, quando encontrou então a sua, ou melhor, quando chegou no estágio evolutivo mais elevado, ele tinha um sentimento de gratidão por tudo e por todos. Por tudo e por todos. Tanto é que ele se referia ao irmão Sol, à irmã Lua, ao irmão Vento, à irmã Chuva, aos irmãos animais. Todos eram importantes para ele, no sentido de gratidão a tudo que ele recebia. E nós, como nos sentimos? Quantos filhos reclamam de pais? Porque o meu pai isso, a minha mãe aquilo, porque não recebi isso, não recebi aquilo. E a gente pode dizer que por pior que tenha sido esse pai ou esta mãe, nós jamais pagaremos a dívida que temos para com eles, que é terem nos dado a vida, terem aberto as portas da reencarnação para a nossa existência atual. Então, a gratidão é algo que tem que ser desenvolvida por nós. Todos nós precisamos uns dos outros. A cada dia, a gente se começar a pensar, nós vamos ver que só chegamos onde chegamos. Porque teve pessoas que nos deram a mão, que nos auxiliaram, que nos ajudaram em algum momento da nossa existência. Tem uma história de Charles Plumb, que era um piloto. E esse piloto, certa vez, o seu avião foi derrubado. Foi derrubado em um combate. E ele, então, saltou de paraquedas. Sobreviveu. Só que durante 6 anos ele caiu em terreno inimigo. E durante 6 anos ele ficou com esses inimigos. Ficou no cárcere. Onde, após esse período, então, ele começou a fazer palestras contando como foi esses 6 anos em que ele viveu nas mãos dos inimigos, o que ele havia aprendido na prisão, o quanto a vida dele tinha dado uma volta enorme, quantas coisas ele havia então aprendido. Então ele sempre fazia palestras. E certa vez ele estava em um bar, um restaurante, melhor dizendo, e nisso um homem disse: "Olá, o senhor é o Charles Plumb?" E ele disse: "Sim, sou eu." "Mas o senhor é aquele que ficou durante 6 anos nas mãos dos inimigos, que saltou de paraquedas?" Ele disse: "Exatamente, como você sabe?" E ele disse: "Porque fui eu que dobrei o seu paraquedas." E naquele momento, Charles começou a pensar, a lembrar quantas vezes ele havia visto aquele marinheiro no porta-aviões e que nem sequer havia dado bom dia. Pelo trabalho bem feito daquele homem, ele estava vivo. Que aquele homem dobrava com humildade os paraquedas, os fios de seda, e pelo seu trabalho bem feito, ele tinha em suas mãos a vida dos pilotos que, pensava ele, como eu, éramos arrogantes, nem sequer cumprimentávamos, nem sequer sabíamos o nome,
Porque eu era, como ele diz, eu era um piloto e ele um simples marinheiro. Charles, após aquele episódio, ele foi para casa e começou a refletir. O quanto todos nós precisamos uns dos outros. O quanto as pessoas nos ajudam de forma anônima. E que nós devemos ser gratos. E ele diz que agora, depois desse episódio, ele começa as suas palestras perguntando: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Todos nós precisamos de paraquedas físicos, alguns deles, morais, emocionais, espirituais. E as pessoas que nos escutam, nos ajudam, nos amparam, nos aconselham, são esses paraquedas, que salvam a nossa vida em momentos de dificuldade. Então, desenvolver a gratidão em nossos corações é fundamental. Gratidão pela vida. Gratidão por conhecermos esta doutrina abençoada que é a doutrina espírita. Doutrina luz, como se referia Bezerra de Menezes. Doutrina luz. Certa vez, quando eu tinha 2 anos, eu tive uma doença que os médicos não sabiam o que era. Meus pais moravam na cidade de Foz do Iguaçu. Lá, a saúde era bastante precária. Os recursos da medicina, do próprio hospital, eram muito precários. E o número de leucócitos no meu organismo, de células de defesa, a cada exame de sangue aumentava. Os médicos não sabiam o que estava acontecendo comigo. E disseram para minha mãe: olha, nós vamos abrir o abdômen e vamos ver o que tem. E a minha mãe: sim, e se não tiver nada na barriga? Bom, então nós vamos abrir a coluna e nós vamos ver se nós achamos um tumor. Sim, e se vocês não acharem nada? Não, então a gente abre a cabeça e a gente vê o que tem. E aí a gente lembra que provavelmente a inspiração dos amigos espirituais, o nosso anjo da guarda, o amparo do alto, fez com que os meus pais dissessem: não, nós não vamos deixar vocês fazerem da minha filha um modelo de estudo. Nós vamos levá-la para Porto Alegre. E os médicos disseram que eles teriam que assinar um termo se responsabilizando pela minha vida. Porque se eles me tirassem de lá e eu morresse, a responsabilidade da minha morte seria deles. Só havia um avião por semana, um voo por semana, melhor dizendo, de Foz do Iguaçu a Porto Alegre, que era uma quinta-feira, às 16 horas da tarde. Aquilo era uma quinta-feira, às 15 horas da tarde. E os meus pais disseram: vamos levar a Liamara para Porto Alegre. Então, eles tomaram as providências que tinham que ser tomadas. Meu pai ligou para o aeroporto e pediu: olha, eu estou com a minha filha doente, talvez atrase um pouco. Eu peço encarecidamente que vocês não voem sem nós chegarmos aí. E vocês imaginem os médicos não querendo que eu saísse do hospital, responsabilizando os meus pais. Enfim, a situação toda de conseguir me transportar até o aeroporto levou em torno, ainda depois das 16 horas, 45 minutos. Mas os meus pais chegaram lá, fomos
Então conseguimos pegar o avião, chegamos em Porto Alegre, uma equipe já estava me aguardando, porque meus pais conheciam pessoas em Porto Alegre, e realmente não era caso de cirurgia. Se os médicos tivessem feito a cirurgia, eu não estaria hoje aqui. Então, era caso simplesmente de uma medicação, o que foi realizado. O meu pai sempre pensava em agradecer a Varig por ter aguardado aquele tempo, mas foi deixando e acabou não enviando uma carta de agradecimento. Quando eu fiz 15 anos, na festa, um amigo do meu pai começou a conversar com ele. Seu Silvio Ramos. E eles começaram a lembrar do tempo que estavam servindo juntos, há 13 anos atrás, no tempo em que eu estava doente, e estavam ali comemorando meus 15 anos. E ele disse: Cunha, que era o nome de guerra do meu pai, Cunha, você sabe como o avião aguardou a chegada de vocês? Ele disse: não, o pai disse: eu telefonei para eles. Eu vou te contar a história. 13 anos depois. Ele disse: quando eu cheguei até o hospital para visitá-los, eu ouvi você falando com a sua esposa que iriam remover a Liamara para Porto Alegre. E em vez de eu ficar fazendo a visita, eu resolvi ir até o aeroporto. Às 16 horas, eles ligaram as turbinas. E eu me desesperei, porque vocês não haviam chegado. E quando eles começaram a movimentar o avião, eu peguei o meu Fusca e entrei na pista e fiquei na frente do avião. E disse para eles que eu estava esperando meu amigo com a sua filhinha doente. E que se eles tentassem tirá-lo de lá, porque ele era militar, ele disse assim, ele estava armado e que lhe mandava bala. Com isso, com esse gesto de amizade, em que ninguém pediu, mas ele, por conta própria, resolveu fazer. Até hoje, eu lembro deste senhor com muita gratidão. Ele está em minhas preces, porque merece todo o amparo que a espiritualidade possa dar. Quantos de nós fazemos isso por um amigo? Quantos de nós nos colocamos à disposição para ajudar desta forma? Ajudar, alguns dizem, mas ela não me pediu. Amigo é aquele que te ajuda sem que você precise pedir. É aquele que vê as tuas necessidades e faz por você. É aquele que te carrega no colo quando você não consegue caminhar. É aquele que te ajuda, te ampara nos momentos de dificuldades. Estes são os amigos. Então, a gratidão é algo que nós devemos desenvolver todos os dias, diariamente. Joana de Ângeles diz que a gratidão, quando se enraiza no sentimento humano, logra proporcionar harmonia integral, liberação de conflitos, saúde emocional, por luzir como estrela na imensidão sideral. E termina dizendo: a gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Que possamos desenvolver a gratidão por tudo e por todos. A gratidão pela vida. A gratidão não só por uma ajuda recebida, mas por todas aquelas que nós não levamos em conta, mas que nos impulsionou e nos proporcionou chegar até aqui.
Que cada um de nós, a cada dia, desenvolva essa gratidão profunda, essa gratidão de amor para com todas as criaturas, demonstrando essa gratidão através de atos de amizade, atos de amorosidade, atos de carinho, atos de compreensão, atos de perdão. Que Deus possa continuar a envolver a cada um de nós. Obrigada pela atenção.